Olá, seja muito bem-vindo ao videocast O Alfenense. E hoje vamos falar sobre inteligência artificial, a famosa IA. E o nosso convidado é o professor Luiz Eduardo da Silva. Ele que é professor no curso de Ciências da Computação da Unifal, aqui de Alfenas. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do videocast O Alfenense. Muito obrigado pelo convite, né? Espero ajudar, né, a decifrar um pouquinho, né, esse tema que é tão assim atual, né, aqui na realidade hoje, né? Sem dúvida. No começo aqui a gente estava conversando, né? E já não é o mesmo, já não é a primeira pergunta que a gente estava falando, né? Mas a ficção imita a realidade ou a realidade imita a ficção? Eu acho que, assim, ficção científica, principalmente, né, se baseia, né, que nem a gente estava falando, em coisas que as pessoas estão pesquisando, né? Então, tem muita coisa que a gente viu em filmes ali da década de 80, né, que a gente está vendo acontecendo no dia de hoje, né? Sim. Eu me lembrei agora de um filme que chamava War Game, né, de 1983. Nossa. Quer dizer, antes desse boom de IA, de internet, etc. E que retratava um computador que começava a planejar uma guerra. Mas, de certa forma, a gente está vendo isso hoje Com também. certeza. Né? Dizem que essas guerras que estão acontecendo, tem muita IA que está ajudando planejando, nos né? processos, né? Que interessante. Essa questão da inteligência artificial. Hoje se fala muito isso, né? Divulga muito e tal, mas o que é inteligência artificial? Como que se define essa questão IA, inteligência artificial? Então, inteligência é um tema, assim, com vários temas, né, na área de ciências, né, é um tema, assim, meio polêmico, né? Inclusive o termo é polêmico. Tem quem acredite, né, em inteligência artificial como um conceito e tem muita gente que fala que não. O termo, ele surgiu em 1956, num evento, né, nos Estados Unidos, em Dartmouth College, né, ali estavam presentes as pessoas que começaram a pensar em IA, né, que é o Minsky, Macaulay, McCarthy, né, o Shannon, né, são os grandes pesquisadores aí, né, que iniciaram essas pesquisas. Isso em 1956. A gente tem que voltar lá no tempo e ver o que está acontecendo em 1956. Né? Tinha acabado a Segunda Grande Guerra e aí começaram a desenvolver os grandes computadores, né, os mainframes, né? E aí as empresas começaram a desenvolver os programas e etc. Então, naquela realidade, as pessoas começaram a pensar, poxa, mas será que essas máquinas vão poder ser inteligentes, vão poder substituir o homem, né? Aí criaram um evento para poder discutir sobre a inteligência artificial, isso em 1956. Mas antes disso, já tinha um pesquisador também, que é considerado o pai da computação, né, o Alan Turing, que lá em 1950, antes desse evento, já escreveu um artigo, né, que a primeira seção do artigo era assim, o jogo da imitação. Então ele propôs o que hoje a gente chama de teste de Turing, que é uma forma da gente ver se um sistema pode pensar ou não. Ele não usou o termo inteligência artificial nesse artigo. Ele fala assim, será que um sistema computacional pode pensar? Né? E aí ele propôs um jogo, né, que é o jogo da imitação, tem até um filme que conta a história dele, né, o jogo da imitação, que é baseado na história dele, né, e que ele propõe o seguinte, pensa uma sala, e aí tem um entrevistador, de um lado tem uma máquina e do outro tem uma pessoa. E o entrevistador vai fazer pergunta para a máquina e para a pessoa, né? Então, se no final dessa entrevista o entrevistador não souber o que é máquina e o que é pessoa, então esse sistema pode pensar, né? Sim. Ou seja, esse sistema é inteligente. A gente usa isso como um parâmetro, né, para dizer se um sistema é inteligente ou não. Né? Mas fala-se hoje na questão da inteligência artificial, mas todo o conhecimento que é processado, né, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é uma inteligência artificial, que na realidade não é uma inteligência, né? Ela só assimila os dados e processa.
por que tem essa questão de falar que é inteligência, já que não é um pensamento autônomo como o ser humano, tem a questão cognitiva, né? Por que isso? Então, esse é um tema meio polêmico mesmo, né? Sim. Tem até um neurocientista brasileiro muito famoso, Miguel Nicoleles, né? Sim. Que ele fala que não é nem inteligente nem artificial. E aí ele discute, né, as duas Sim. palavras. E o argumento dele também tem razão de ser, né? Ele fala que a inteligência é uma propriedade do ser vivo, né? Então, a gente tentar colocar isso na máquina é como se a gente estivesse tentando humanizar uma máquina. Sim. Né? Que isso não seria normal. E tem muita coisa que o ser vivo faz e que a gente não conseguiu programar ainda, que não aparece nos sistemas inteligentes. Por exemplo, criatividade, né? A capacidade de inovar, a capacidade de interagir com o ambiente físico, né? Por mais que ainda já existam, né, robôs autônomos, etc. Mas, assim, essa capacidade de criatividade, né, de conseguir criar a partir do nada, isso não existe, né, ainda programado, vamos dizer assim. Então, isso é inerente do ser vivo, né, que nos torna inteligente, né, que promoveu a evolução da humanidade. E isso não está nos sistemas inteligentes. Na verdade, ele faz o que a gente manda. Né? Quem cria ainda somos nós, os humanos. Né? E hoje em dia, quais são as aplicações mais comuns que estão sendo usadas para IA? Então, a gente às vezes nem percebe, mas a gente está aí cercado de inteligência artificial para todo lado, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o telefone, né? Sim. A gente está usando, às vezes você faz um comando de voz ali, tem inteligência artificial, né? O sistema de reconhecimento, né? Quando você vai fazer aí identificação biométrica em sistema bancário, né? É um sistema de inteligência artificial, sistema mais simples, né? A parte mais, assim, intermediária, vamos pensar, já existem sistemas inteligentes para na agroindústria, por exemplo, né? Que é para poder detectar praga e aplicar o agrotóxico só no lugar onde tem problema, né? Então, otimizando, né, o uso do agrotóxico né, prejudicando menos, né, aquela plantação. Na indústria também, a gente tem aí sistemas que produzem, né, automaticamente, né, carros e outros aparelhos com pouca ou nenhuma intervenção humana, né? E na parte mais assim avançada a gente tem aí IA generativa, né? Que você, por exemplo, ChatGPT e outros sistemas de Gemini, né? Que você entra com uma pergunta e ele produz um texto para você assim bem consistente com aquelas informações, né? Sim. E mais avançado ainda a gente fala já IA e computação quântica, né? Sim. Que vai ser evolução também, né? Que a gente nem sabe o que pode passo acontecer. Além. Um passo além ainda, Sim. né? Mas tem muita coisa, carro autônomo, né? Sim. Televisão, a maioria das televisões são smart, né? O smart aí é do quê? Você pode comandar com voz, né? Essas ferramentas que sugerem vídeo, filmes, né? Que sugerem músicas, né? Esses dispositivos que você pode comandar com voz, né? As famosas Alexa da Amazon, né? Exatamente. Então assim, a gente está cercado de inteligência artificial e às vezes nem repara, né? Então, por exemplo, vai entrar num clube, aí você passa e ele reconhece teu rosto. Certo. Ali já tem um sistema pré-treinado que consegue identificar, né, o rosto e identificar dentre vários rostos, né, que existem ali armazenados, qual que é aquele, né, especificamente. Então, sistemas de bioidentificação, né, biométricos. Sim. Né? E a questão, 2 pontos que eu acho polêmico, é a questão do uso da inteligência artificial na educação e na saúde. De que forma o senhor vê se isso é benéfico, principalmente na educação, né? Porque o ser humano precisa pensar, precisa evoluir, né? E também na medicina. Como é que o senhor vê isso? É benéfico? Tem que ser dosado? Tem que ser aprimorado? Como é que o senhor vê isso? Então, eu sou da área de educação, né? Eu pesquiso sobre inteligência artificial, mas sou da área de educação. Eu acho muito benéfico, mas como você observou, tem que ser dosado, tem que ser planejado, né? Bem utilizado. Não pode ser
a gente tem que desenvolver o espírito crítico, né? Então, assim, eu não vejo as pessoas sendo substituídas, né, na educação nem na saúde, mas as pessoas tendo um assistente muito interessante, né, para ajudar na sua tarefa. Então, os profissionais na área de educação e da área de saúde que vão conseguir, né, melhores resultados vão ser aqueles que vão conseguir usar melhor esse assistente, né, não como substituto. Eu gosto de fazer analogias, né, quando eu vou explicar. Então, quando surgiu a calculadora, eles imaginaram assim, poxa, isso daí vai fazer com que os meninos parem de fazer conta, né? Quando surgiu o computador e passou a ser usado na educação também, eles falaram, nossa, daqui a pouco o pessoal vai parar de escrever, não é isso? E agora com a inteligência artificial, como é uma ferramenta para cognição, né, para ajudar a pensar, então eles imaginam que pode também ser prejudicial. E pode. Sim. Se a pessoa substituir o processo de produção de texto por uma ferramenta, né, que cria o texto, isso é ruim. Né? Substituir o resumo, né, produzir um resumo de um texto. Né? Se o aluno, ao invés de fazer ele mesmo nessa produção, se ele passar a usar só a ferramenta, ele não vai saber. Quer dizer, a ferramenta que sabe, ele não está sabendo fazer, né? Mas a IA pode ser usada, né? Eu posso citar, por exemplo, algumas pesquisas que a gente está fazendo na área de saúde. Eu estou num projeto bem interessante, chama PetTechSUS. Envolve 100 e poucas pessoas na área de saúde, né? Na área de enfermagem, sabe? E ali estão sendo desenvolvidos sistemas para auxiliar o enfermeiro, né? Para ajudar o enfermeiro na prática diária dele. Então, para ser um auxiliar, não um substituto. Quem vai delegar, quem vai escolher, quem vai realizar efetivamente, né, a tarefa de cuidado do paciente. É o enfermeiro. É o enfermeiro, né? Sim. Uma outra pesquisa que eu estou trabalhando também é na odontologia. Então, para higienização de prótese, né? De dentadura, né? Então, é uma área assim, que parece bem incipiente. A gente está tentando desenvolver um sistema para auxiliar a pessoa nessa higienização. Ontem, por exemplo, um trabalho na área de saúde também, né? Teve uma defesa de um TCC, que eu participei, que desenvolveram uma ferramenta para... Os alunos desenvolveram uma ferramenta para descobrir... na verdade, fazer... não decidir se a pessoa é autista ou não, mas ajudar no rastreamento, né? Na triagem. Então, através de imagem do rosto mesmo, através da fotografia, né, existem estudos que definem que determinados parâmetros, assim, né, a distância do olho, né, o jeito que a pessoa posiciona o olho, etc., aquilo define, né, graus do espectro autista. Então, os alunos desenvolveram, né, uma ferramenta para fazer essa triagem, conseguir, né, determinar com certo grau de certeza, não é 100%. A IA ela não dá certeza, ela dá uma probabilidade, né, se aquilo se a pessoa tem algum grau do espectro autista ou não. E é importante, né, o senhor está ressaltando a questão da pesquisa, né, que é feita nas universidades, e isso depois gera em benefícios à sociedade. Exatamente. Essa é um campo muito fértil, né, para pesquisa. Tem muita coisa para se fazer, né? A gente tem ferramentas muito possantes, né, que realizam tarefas muito interessantes, e evoluíram-se os computadores, né, os algoritmos. Então tem muito espaço para a gente experimentar, para a gente tentar criar, né, e produzir coisas interessantes nessa área aí. Eu falei da área de saúde, mas tem a área de educação também, quer dizer, ferramentas que conseguem perceber, criar trilhas de aprendizagem, né? Imagina um professor que consegue identificar exatamente qual que é a necessidade de aprendizado daquele aluno e vai lá e olha, você tem que reforçar teu aprendizado em tais conceitos, quer dizer, é uma ferramenta fantástica. Um direcionamento personalizado. Personalizado, como se fosse assim, um professor que está do seu lado, te acompanhando a aprender e falando, olha, isso aqui você tem que melhorar, naquilo você tem que, não precisa se dedicar tanto. Quer dizer, são ferramentas maravilhosas, mas é que nem você
você mesmo observou, tem que saber dosar, tem que... a gente tem que aprender a usar essa tecnologia para o bem. Sim, né? sem dúvida. Não como substituto, mas como um assistente, né, que vai ajudar na saúde, na educação, etc. E esse ano a gente não poderia deixar de falar a respeito, nós teremos eleições. E como a gente está observando, a inteligência artificial que é usada, ela gera imagem, gera vídeo, gera texto. E quais os riscos dela, como o senhor bem disse aí, que ela tem que ser bem utilizada? Quais os riscos das pessoas por não conseguir identificar o que é realidade ou o que é o criado ali por inteligências artificiais, como vídeos, como pessoas falando a respeito de eleição, de candidato? Como é que vai ficar isso? Qual que é o risco disso? Exatamente, esse é um risco sério, né? Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Você pode criar uma cena, criar um texto, criar um discurso, né? E a gente tem visto isso acontecer, tem muita... né? E não só isso, mas assim, as redes sociais, né? Esse ambiente né, de disseminação de informação, né? Eu acho assim, o que a gente tem que desenvolver é o espírito crítico, a gente duvidar sempre, sabe? O cientista tem esse posicionamento, para a gente ser convencido de alguma coisa, aquilo tem que ser provado, né? Sim. Quer dizer, então, dependendo da ciência, a gente tem assim, a prova daquela teoria para que a gente possa acreditar naquilo efetivamente. Né? Então, eu acho que assim, a sociedade vai ter que desenvolver esse espírito crítico também, sabe? Vai ter que aprender a duvidar de tudo que recebe, de tudo que vê, né? Procurar outras fontes. Né? E existe assim, na verdade, existe todo um marketing, né? Para disseminar essa informação. Quer dizer, você recebeu uma mensagem, olha, isso querem esconder de você, olha, repasse isso para o máximo de pessoas. Essas duas palavrinhas-chave apareceram na mensagem, duvida. Duvida. Por que a pessoa está tão ansiosa assim para disseminar aquela informação? Sim. Por que não quer que eu pense um pouquinho, que eu duvide daquilo, que eu consulte outras fontes, né? E, na verdade, assim, essa coisa já está sendo usada, sabe? Infelizmente. Tem um caso muito emblemático, que foi do Cambridge Analytica. Tem até um documentário aí não lembro agora qual que é esse vídeo sob demanda, né? Que conta a história da Cambridge Analytica, que era uma empresa de marketing político britânico que passou a usar dados do Facebook. Ela teve acesso, acho que como empresa ela comprou, né, acesso àqueles dados de forma não autorizada, aí estava o problema, e começou a direcionar uma campanha. Né? Dizem que o trabalho dela influenciou, por exemplo, a decisão daquele Brexit, né? Que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Né? Então, quer dizer, de certa forma, os ingleses foram manipulados, vamos pensar, né? Vamos dizer isso. De certa forma, eles foram manipulados para tomar uma decisão que eu tenho ouvido agora recentemente, eles estão querendo voltar atrás, que não foi uma boa escolha para eles, né? Não, com certeza. Então, assim, esse é o problema, quer dizer, a gente ser influenciado, tomar uma decisão e depois se arrepender, né? Com certeza. Porque, na verdade, a decisão política é uma decisão assim que vai durar um tempo para a gente poder se desfazer daquela, né? Daquela decisão, não é isso? Então, e tem a questão também, que até o senhor chegou a falar, né, a gente chegou a discutir, na questão da ficção científica, a gente vê aqueles filmes, O Exterminador do Futuro, que tem uma inteligência artificial que destruiu a humanidade. Há risco disso evoluir até esse ponto de uma inteligência artificial chegar a pensar, chegar a ter cognição, pensar e decidir destruir a humanidade? Como assim, quem comanda ainda somos nós, né? Quem programa, quem define o que os sistemas inteligentes aprendem, né? Então, assim, o cenário hoje é que quem determina o que a IA vai fazer somos nós ainda, né? Nós estamos no comando. Mas é arriscado. Se a gente colocar, por exemplo, a IA para planejar e realizar guerra, né? Ao invés de uma pessoa, né, você designar, né, dar autonomia para um sistema planejar e realizar uma guerra, aí a gente não sabe o que fica complicado, né? Fica complicado, mas isso é
ainda é decidido por humanos, né? Sim. É que nem o filme que eu citei, War Games, a Sim. história era essa. Os Estados Unidos, no filme, ele tem um supercomputador lá que começa a planejar a guerra. Aí um aluno, um estudante hackeia aquele sistema e ele acha que ele está jogando um jogo de computador, mas na verdade ele iniciou a terceira grande guerra, sabe? Nossa. E aí a história toda é em torno disso, né? O perigo de dar autonomia para um sistema desse fazer isso. Eu acho assim que com toda tecnologia pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então a IA pode ser usada para o bem, né? Eu imagino, eu gosto de fazer analogia, então eu penso assim, o carro, né, os meios de transporte, ampliar a capacidade de deslocamento, né, para o homem, como se ampliasse a capacidade das pernas, né? O rádio, a televisão, como se tivesse ampliado a capacidade de olhar, né, enxergar, que a gente consegue enxergar mais longe agora através, né, da tela da TV, né? O rádio a gente consegue acessar, né, ou escutar mais longe também, né, através do que a gente ouve no rádio, né? A internet, você tem acesso às informações no mundo inteiro, né? A IA, eu acho que ela vai ampliar, está ajudando a ampliar a nossa capacidade cognitiva, sabe? Eu acho que o objetivo, né, se for bem direcionada, vai ampliar a nossa capacidade de pensar, de experimentar, né? E isso vai promover uma evolução para a humanidade, não... Quer dizer, mas eu tenho esse não é um pensamento retrocesso, positivo. é uma evolução. É evolução, né? Assimilar e usar o que tem de bom para a evolução. Exatamente, essa que é a ideia, para a gente usar a tecnologia para o bem da humanidade, né? E hoje a gente vê aí estão surgindo várias, o senhor citou algumas, tem o ChatGPT, tem a Gemini, tem uma chinesa que é a DeepSeek, né? São várias. Essas disputas, elas vão além do campo tecnológico e empresarial? Sim, exatamente. A IA ainda tem dono, né? A IA tem dono, são grandes corporações, são governos, né? E por que tem dono? Porque assim, o jeito que a IA é planejada e construída exige assim, um poder de processamento muito grande. Isso está disponível para essas grandes corporações, né? Para os governos, né? O que a gente usa é a ponta desse iceberg, né? A gente usa o que já está treinado, o que já foi construído. Só uma mínima Exatamente. parte do negócio. E o sistema é muito interessante, né? Como é que ele é construído? Ele é construído através de um volume de dados muito grande, que são as empresas e os governos que têm. E aí, através de um sistema de computação, né, muitos cálculos realizados, né, assim, uma quantidade absurda de cálculos, ele aprende a juntar peças, né? Imagina assim, que a gente chama de token, inclusive, tem muito sistema que cobra por token, né? Então, esse sistema de IA, ele aprende, depois que você, né, passou essa quantidade de volume muito grande de informação, a montar um quebra-cabeça. Vamos pensar, quando você escreve o teu prompt, você deu uma parte do quebra-cabeça montado. E aí ele sabe quais são as peças mais prováveis de encaixar e completar aquele quebra-cabeça, né? Então é isso que a gente está usando hoje. E quem que constrói esse sistema? As grandes corporações, os governos que têm acesso, né, a essa tecnologia para desenvolver isso. Então, assim, a gente tem que levar isso também, né, em mente na hora que a gente está usando, né? Não acreditar em tudo que a IA produz, porque existe viés, existe, né, as intenções, né, das empresas e dos governos, né? E tudo tem, no fundo, tem a questão ideológica, política e financeira. Exatamente, interesse financeiro, inclusive, né? Sem dúvida. Que as empresas usam isso para ganhar dinheiro, né? E tá certo, acho que faz certo. Investiu, né? Ela tem que ter um retorno, mas a gente como usuário, né? Como o beneficiário disso aí, tem que saber também, né? Criticar, falar, opa, será que é isso mesmo, né? E tem outros viés também que são criados, independentes, assim, até por outros problemas, né? Então a questão ética e a questão da crítica, a questão da segurança, né?
São questões importantíssimas que a gente tem que estar em mente na hora que a gente está usando inteligência artificial. Certo. Né? Porque existem as intenções dos governos, das empresas, né? E a gente tem que saber criticar isso daí para saber bem usar, né? Usar para o benefício de todo mundo. Na Unifal, o curso de Ciência e Computação já tem uma matéria específica na área de inteligência artificial. Como que vocês estão trabalhando essa questão? Porque é um passo que já foi dado e todos têm que evoluir, né, nessa direção, né? Exatamente. O curso de Ciência e Computação da Unifal, né, a gente já tem aí 20 anos, né, começou em 2006, a gente foi adaptando o currículo, etc., e a gente tem muitas disciplinas na área de IA. O cientista da computação, eu costumo comparar com um canivete suíço, sabe aquele canivete que tem um monte de ferramenta, né? Então, é um profissional na área de tecnologia, na área de computação, que serve para tudo, né? E inteligência artificial, como é um assunto, né, em voga, ele é bastante abordado, bastante explorado. Mas tem uma novidade aí. A gente entrou agora no edital do governo, estamos esperando o resultado, mas a gente propôs, né, o grupo, né, propôs um curso de bacharelado em inteligência artificial. Muito ser interessante. Iniciado, né, com uma ênfase. Quer dizer, tem toda aquela formação inicial, mas similar ao que direcionado, acontece, específico. mas aí mais focado, né, com mais uma carga horária um pouquinho maior, né, no assunto de inteligência artificial, aplicação de inteligência artificial, etc. Então é um curso que a gente está planejando, provavelmente vai ser um curso noturno para ter uma audiência bastante grande também, né? A gente já tem uma infraestrutura muito, muito interessante ali, né, na Unifal. Os nossos laboratórios são muito bem organizados, né? Equipados e etc. Tal. E ainda com potencial, entrando no outro edital também para comprar um sistema para processamento, né, para a gente poder realizar esses cálculos, né, que são necessários para a inteligência artificial. Então, existe essa perspectiva também, sabe? Coisa boa, né? E aí, provavelmente, vai ter máquinas, né, para poder desenvolver os projetos e as pesquisas, e um curso, né, especificamente desenhado para a inteligência artificial. Ótimo. Você, como professor, como pesquisador, como que você avalia essa evolução, né, da área tecnológica, da área de inteligência artificial, da ciência da computação? Como é que o senhor avalia para o futuro? Então, como eu disse, a gente está aumentando a nossa capacidade cognitiva, né, através desses sistemas inteligentes. Então, assim, às vezes, ao invés de, por exemplo, você tem um texto, ao invés de ficar pensando, né, aquele texto, você pede para um sistema, olha, reescreva isso para mim. Né? Então você está ganhando tempo, né? E aí você fica mais produtivo. Né? Sim. Na área de tecnologia, por exemplo, a gente tem os assistentes de código. Né? Então você está programando e tem um assistente do teu lado ali. Você faz uma pergunta, ele fala, olha, eu acho que ficaria legal fazer tal coisa. Você quer que eu faça isso? E ele já vai lá e já interage diretamente no teu projeto, sabe? Então, assim, a gente está ficando mais produtivo, né? Com o uso de IA. Mas é aquela história. Para eu saber mandar, eu tenho que saber fazer. Com certeza. Né? Então, isso não está descartando o humano. Sabe? Eu não vejo, mesmo na área de tecnologia, tem uns colegas, né, as pessoas que falam assim, daqui a pouco não vão precisar nem de programador mais. Mas né? é necessário. Mas eu não vejo isso, porque assim, essa parte de criação, sabe? Porque o programar é você transformar, né, uma ideia, né, numa sequência de passos para que o computador possa resolver um determinado problema. Os sistemas de inteligência, esses assistentes de inteligência de código, eles têm assim, uma quantidade de algoritmo muito grande que ele aprendeu. Então ele sabe sugerir, mas as escolhas quem tem que fazer somos nós, sabe? Sem Porque dúvida. ele não sabe ainda, não tem essa intuição, essa percepção. Professor, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar falando com a gente, explicando um pouquinho, né, desse universo tão grande que é a questão da inteligência artificial e principalmente da questão do curso de ciência e computação.
Aí eu é que agradeço aqui a oportunidade, é sempre bom, né? É um assunto que me empolga, né? Sim. Começo a falar aqui, eu não paro. Eu estou aprendendo, né? Na área de tecnologia não dá para a gente saber tudo, que a cada dia está surgindo uma novidade, né? Mas por estar no meio acadêmico, é um campo muito fértil para eu estar sempre me renovando, sempre, né? Aprendendo um pouquinho. E assim, eu vejo com muito bons olhos, né? A IA, né, evoluindo aí a humanidade e ajudando o homem a viver melhor, né? Uma sociedade mais justa, mais, né, em que todo mundo tenha oportunidades. Que sigamos esse caminho. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o videocast O Alfenense. Não deixe de curtir e compartilhar nas redes sociais e nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. E também não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores.